Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje nós vamos falar da segunda temporada de um anime que vai falar sobre o Wakana, Gojo Wakana. Após um trauma na infância relacionado à sua paixão por bonecas, ele se tornou um recluso social, evitando todos os tipos de interações relacionadas, escondendo seus interesses. Já Marin é uma garota extrovertida e popular, é uma otaku assumida e uma grande fã de cosplay. A descoberta do talento de Wakana pela costura e a paixão por bonecas acaba sendo um ponto de conexão entre eles, apesar de suas diferenças. Estou falando de minha adorável cosplayer, então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então, nós vamos em... Bora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o avô do Gojo tava meio que... Nesse episódio vemos que o avô do Gojo, que se chama Kaoru, né? Coloquei o nome dele aqui. Estava analisando os esboços, né, que o Gojo tinha feito, né? O Gojo tinha feito lá da fantasia, da próxima roupa que ele iria fazer pra Marin, que a Marin tinha pedido pra ele. Pra ela usar no dia do festival cultural da escola, né? Pois iria ter um concurso de beleza invertido. Por que eu digo invertido? Invertido de sexo, entendeu? Troca de sexos, digamos assim, basicamente. Pra mim, é porque tem a cirurgia de troca de sexo e tem a troca de sexo. Que é aquele que a mulher se veste de homem e o homem se veste de mulher. Então ali o próprio Gojo mostra esses esboços, o avô dele analisa esses esboços e aí ele já começa a trabalhar na produção da fantasia. Né? Ele já começa a trabalhar ali na produção da fantasia. Né? A própria Marin, enquanto ele estava trabalhando ali naquela produção, ela acaba vendo um dorama lá junto com as suas amigas, envolvendo esse anime que ela ama bastante também. Então, nisso, né, nessa questão, ela simplesmente fez o seguinte: tá, vamos fazer o seguinte. Ela do nada começou a imitar o personagem, né? Começou a imitar o personagem ali como se fosse um road test. E uma outra amiga entendeu o que estava acontecendo. Né? E aí ela começa a contracenar ali também. Só que outra pessoa acaba aparecendo ali e chamando as meninas para fazer outra coisa envolvendo o festival. Enquanto o Gojo, né, na verdade ela chama ele chama o Gojo porque estavam precisando de alguma coisa, de uma ajuda dele, alguma coisa assim. E aí a Marin acaba ficando sozinha. Então ali ela acaba tentando costurar um dos botões ali dentro na fantasia que o próprio Gojo estava fazendo. Né? E aí quando ele volta, aqueles botões estavam todos errados. Ele entendeu o que estava acontecendo. Quando ele volta, ela pede para que ele não mexa, não arrume, porque ela ia tentar arrumar depois que voltasse. Né? E aí ela faz isso, ela vai embora, né? Ela acaba indo embora. E depois que ela retorna, dá aquela retornada, né? Ele fica feliz que ela tentou, né? Só que enquanto ele estava fazendo isso, ela acabava sempre levando marmita, né? Ele acabava levando marmita para ele, enquanto ele estava trabalhando. Quando a primeira vez que ela chega falando que trouxe alguma coisa para ele comer, ele ficou muito preocupado. Por quê? Porque ele sabe das habilidades de cozinha da Marin. Então ele ficou muito preocupado. Quando ela apresentou que era um onigiri recheado com salmão, essas coisas, ele ficou um pouquinho mais aliviado. E ao ver que ele ficou animado, feliz, ela começa a trazer todo dia. Por quê? Porque depois lá do primeiro episódio, dos primeiros episódios lá da primeira temporada, ela acabou se apaixonando por ele, no caso. Ela acabou se apaixonando por ele. Né? Ela literalmente se apaixonou por ele. Então, praticamente, ela fez o seguinte. Eles fizeram o seguinte. Ela comeu lá tudo certinho. Ele comeu lá tudo certinho porque ele não ia fingir que comeu e jogar fora, entendeu? Ele não ia fingir que comeu e jogar fora, né? Só que quando ele pega a bacia de onigiri, ele acaba vendo que tá mais pesado que o normal. Normal ali normalmente não é tão pesado assim, então estaria um pouco mais pesado que o normal, entendeu? Então praticamente
ele sente um pouquinho de peso a mais, digamos assim, né? E ao ver que ela começa a trazer todo dia marmita, né? E a roupa estava ficando quase pronta, né? Ele estava descobrindo mais maneiras de esconder os peitos da Marin, né? Porque como ela vai se vestir de homem, ela precisaria fazer essa parte. Por quê? Porque o peito dela é o peito de uma mulher, um seio, né? Então ele teria que esconder esses peitos, né? Ela veste uma roupa que esconde, que puxa os peitos para trás e esconde bem os peitos, fazendo o corpo dela parecer o de um homem. Ela acaba vestindo a roupa, só que a roupa fica um pouco folgada nela. Por quê? Porque o próprio Gojo acabou usando as medidas femininas da Mari, no caso. Ela não chegou a usar as medidas masculinas, entendeu? Ele nunca chegou a usar as medidas masculinas. Então ele decide pegar e apertar um pouco para ficar igualzinho ao personagem. Então ele faz a costura toda, aperta, né? E aí, mas antes disso ele pede para ela fazer um ensaio para mostrar, né? Como que ela seria, a feição dela, tudo, para que ela pudesse impressionar o público no dia do festival. No dia do concurso, na verdade. E ali, quando a fantasia tá toda pronta, um colega deles acaba aparecendo, né, de supetão ali, meio que disfarçado, mas acabam descobrindo ele e ele pede o seguinte, que queria tirar uma foto da Mari em vista de Rei. Por quê? Porque assim ele poderia se exibir para sua irmã, né? Ele poderia se exibir para sua irmã, né? O que para ele seria show de bola, digamos assim. O que para ele seria formidável, por quê? Porque ele poderia fazer o que quisesse, né? Então ele se exibiria para a irmã, entendeu? Ele acabaria se exibindo para ela. Né? Ele tira a foto, mas ele tira a foto sem mostrar o rosto. Ele levanta a câmera e aí quando tá aparecendo o rosto da Marinha, ele abaixa. Ela fica muito brava com essa situação, mas ele decide que vai tirar outra. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.